diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e, sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E, sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é certo que vão. Dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhes disse: Trazei-mos aqui, ou traga para mim. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e, partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Senhor, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Ministra ao nosso coração, para que venhamos Te obedecer, para desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Esse texto de hoje é um texto que vai falar sobre fé. Fé em Deus. Qual é a característica de esperar em Deus? Qual é a característica de confiar em Deus? O tema da semana é Deus dizendo: traga-o para mim. E há muitos momentos em nossa vida em que nós devemos entregar a Deus, ou como cantamos hoje, entregar tudo a Deus. Agora, Deus nos testa, Deus testa a nossa fé. Deus testa o nosso coração. E é nos momentos em que Deus nos testa que devemos estar cientes, atentos de Deus estar nos testando. Testar não é tentar, porque Deus não tenta ninguém. Deus, Ele testa a nossa fé. Agora, a tentação, ela vem por conta dos nossos maus pensamentos, dos nossos pecados. Mas esse texto conta uma passagem. O contexto é que João Batista, ele havia sido preso por conta da mensagem, da pregação dele. João Batista publicamente denunciava o casamento de Herodes. Herodes era o rei dos judeus, era um rei vassalo, um rei colocado sobre o reinado pelo imperador César. E a jurisdição ali também, parte dela estava sobre Pôncio Pilatos. Então, Herodes tinha uma jurisdição sobre o seu nome, Pôncio Pilatos tinha uma jurisdição sobre o nome dele, o outro Herodes, irmão de esse Herodes, Herode Arquelau, tinha uma outra jurisdição sobre o nome dele, porque depois que morreu um homem chamado Herodes o Grande, ele era o rei de toda essa região. Era um homem muito influente, mas também vassalo de Roma. Herodes o Grande foi aquele que quis matar Jesus quando chegaram a ele os magos e disseram: olha, viemos para servir o Messias porque vimos a sua estrela no Oriente.
E esse homem, Herodes o Grande, diz: vão à frente e eu vou depois. E perguntou para eles: aonde é? E eles falaram: olha, é em Belém. Eles foram seguindo a estrela. E Herodes chega para os judeus, os seus estudiosos, e fala: me fale do Messias, aonde o Messias vai nascer? E os estudiosos falam: olha, segundo a profecia, ele vai nascer em Belém. E Herodes, então, faz uma carnificina em Belém, matando todas as crianças, né, menores de 2 anos. Esse homem morre e os filhos dele dividem os espólios da herança do pai. Parte dos filhos ficam com a Judeia, parte dos filhos ficam com a Itureia, e um dos filhos dele é esse homem aqui, esse Herodes, que casa com a mulher do outro irmão, do Herodes Filipe. E João Batista denuncia esse casamento, falando que não é certo pelas Escrituras, porque ele estava em pecado. E a mulher dele não estava muito contente de João Batista denunciá-la. E em uma festa, ela pede a cabeça de João Batista. E Herodes, para cumprir o desejo dela, então pede que João Batista seja decapitado. Chega a notícia para Jesus da decapitação de João Batista, a morte do seu primo, a morte de um homem honrado. Para Jesus, João Batista, ele era um grande profeta, o maior nascido de mulher. Essa era a visão que Jesus tinha de João Batista. Então não foi uma boa notícia Jesus ouvir que ele estava morto. E nesse período, então, Jesus decide se retirar. Ele sai do meio da multidão e ele vai para um local afastado. Para que ele não atraia a ele a atenção de Herodes, para que ele não fique chamando a atenção. Então, ele sai da mídia para fugir de Herodes. E segundo, ele vai para um local sozinho para ter um tempo para descansar, para chorar. Os seus discípulos estavam voltando daquela viagem missionária que eles iam de casa em casa, em Mateus capítulo 10. Então Jesus também vai para um local afastado para ensinar os seus discípulos, para ouvir dos discípulos aquilo que havia acontecido na viagem missionária, o relatório da viagem missionária, pontuar e ensinar os discípulos aquilo que havia acontecido. Então Jesus, ele sai, mas a multidão seguiu Jesus. Fala que ele tomou um barco e partiu dali, partiu de Cafarnaum e foi para uma região chamada Betsaida. E era uma região afastada, uma região no meio das montanhas, indo para as montanhas. E a multidão, vendo Jesus indo de barco, a multidão contorna o lago e vai a pé. Então quando Jesus chega do outro lado do barco, do outro lado do lago de barco, aqueles que foram correndo, aqueles que foram mais rápido, deram a volta e chegaram do outro lado antes de Jesus. Então a multidão estava sedenta, estava necessitada, estava buscando de Jesus a cura dos seus milagres. Fala que eles levaram os seus enfermos a Jesus, os fracos, os debilitados, aqueles que sofriam grandemente. E é interessante que fala que essa multidão, por que multidão? De onde multidão? Nós ouvimos, né, na multiplicação dos pães, que é o tema de hoje, que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era próximo à festa da Páscoa. Então, as multidões estavam vindo das suas cidades e indo em direção a Jerusalém. Então, grande parte dessa multidão, ou parte dessa multidão, estava em romaria, em direção a Jerusalém. E encontra com a outra parte da multidão que está seguindo Jesus. Então é um grande número de pessoas que vai até Jesus. E quando Jesus chega então do outro lado,
ele vê a multidão e ele tem compaixão dela. Primeiro ponto aqui, não era para a multidão estar ali. Sim ou não? Não era. Jesus quis sair do meio da multidão. Ele não quis, se ele quisesse estar no meio da multidão, curando os enfermos, ele teria ficado em Cafarnaum. Então, há momentos no ministério de Jesus em que é feito o trabalho, o ministério, ele ministra para as multidões, ele alimenta as multidões, cuida das multidões. Há momento do ministério de Jesus que é para os seus apóstolos, para os seus discípulos, 12. Há momento que é para os discípulos, fora os apóstolos, aqueles que seguiam Jesus, as mulheres. E há momentos do ministério de Jesus que é somente para os 3, Pedro, Tiago e João. E há momentos que é só para um deles. Então, devemos entender que a vida de Jesus, o ministério de Jesus, tinha momentos específicos. Então, quando Jesus sai de Cafarnaum, ele está dizendo, agora já não é mais